Bom dia a todos. Neste momento, declaro abertos os trabalhos da audiência pública para análise e discussão do projeto de lei de número 029/2020, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. O objetivo da presente audiência, atendendo o dispositivo da Lei Complementar 101 de 2001, Lei de Responsabilidade Fiscal, é de ouvir as entidades da sociedade civil e demais cidadãos no que diz respeito a diretrizes para a elaboração do orçamento municipal para o ano de 2021. Este ano, em virtude da pandemia, não podemos contar com a presença do público, mas, como obrigação do poder público de dar transparência em seus atos, esta reunião está sendo transmitida ao vivo e esperamos que alcance uma boa parcela da população, que poderão encaminhar propostas e sugestões, que serão analisadas e discutidas pela Comissão de Finanças e Orçamento durante a tramitação do projeto nesta Casa Legislativa. Estabelece a presente audiência o exercício da democracia na Câmara Municipal de Nova Santa Rita. Passo a palavra ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Rodrigo Aveiro. Muito bom dia, senhor presidente Jocelino Rodrigues. Muito bom dia ao vereador Júlio da Rádio. Muito bom dia aos representantes aqui do Executivo Municipal. Então, a diretriz para a elaboração do Orçamento Municipal para 2020, uma obrigação do poder público, importante estar aberto para sugestões para as comunidades, para quem está nos acompanhando online, mesmo que porque a gente não pode estar atendendo as pessoas aqui na Câmara Municipal, conforme o decreto municipal sobre a questão do coronavírus. Então, passo a palavra agora para o vereador Júlio da Rádio, também da nossa Comissão de Finanças e Orçamento. Bom dia, presidente. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo, ao nosso presidente da casa e também ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, ao secretário municipal, Luiz Fernando, e aqui os dois funcionários importantíssimos desta pasta, que fazem um acompanhamento dia a dia do que realmente é de interesse da comunidade, que se fala muito em dinheiro público, mas como ele acontece, como ele entra para o caixa e como ele sai do caixa, aqui estão duas pessoas importantíssimas, que têm todo o conhecimento e o acompanhamento. Dois funcionários que fazem o seu trabalho, e aqui eu quero saudar os dois e dizer a importância que vocês têm para a nossa comunidade. E nós, vereadores, que acompanham o trabalho, que têm o dever de fiscalizar o Executivo, e de hoje, numa comissão e também dos vereadores dessa casa, teria que estar todos os 11 vereadores aqui, porque esse projeto, essa LDO, ela é para 2021 e será de fundamento para o próximo prefeito saber o que pode e o que não pode fazer. Então, eu deixo aqui para a nossa comunidade que está em casa, para que eles acompanhem e que realmente valorize esse trabalho, porque daqui sai todo o dinheiro que é gasto em educação, em saúde, em melhorias nas estradas, em obras que são feitas, em folha de pagamento de funcionários, enfim, tudo que se diz em termos de dinheiro, em termos de patrimônio público, que é o mais sagrado para toda a conjuntura da prefeitura, passa por os servidores dessa casa. Um abraço, um bom dia. Quero agradecer a presença do secretário da Fazenda, da Contabilidade. Eu não sei se vocês querem iniciar com alguma ressalva, algum apontamento sobre a LDO, para a gente já ir deixando as perguntas e o nosso tirar dúvidas já. Então, passo a palavra aos senhores. Eu faço uma breve apresentação, depois a gente fica, então, à disposição. Queremos, então, agradecer
em nome da prefeita Margarete. Estamos aqui trazendo, então, a proposta da LDO 2021, portanto, para o próximo gestor. Estamos aqui com a presença da contadora Daiane, coordenadora da contabilidade, e do contador concursado Adriano. E pelo 4º ano seguido a gente está com pessoas diferentes à frente do processo, mas agora o Adriano tem é o contador mais novo a adentrar no nosso quadro. Ele tem uma experiência anterior, então ele abraçou essa função. A nossa LDO para 2021 ela tem um total de 145 milhões. Eu passo a apresentar algumas questões na receita que nos trazem reflexões. E um dos mais impactantes, quem vai ouvir minhas falas em anos anteriores, eu elogiava a situação do ICMS. Vocês que me ouvem há mais tempo sabem da minha fala de que essa receita, em 2012, nem era a maior receita do município. Em 2012, o FPM era de 12 milhões e o ICMS ele chegava a 11 milhões e meio. E há 2 anos atrás, 2018, nós tivemos então o ICMS com 37 milhões quase. E o FPM ele está estacionado há alguns anos em torno de 20 milhões. Então, para vocês terem uma ideia da diferença da representatividade que tem o ICMS hoje nas nossas receitas. Na proposta que tem para o ano que vem, está alicerçado com 33 milhões e meio. Portanto, se nós já atingimos 37 milhões há 2 anos atrás, e para o ano que vem a gente pode apenas projetar em 33 milhões e meio, mostra também o impacto e o reflexo que isso vai ter nessa proposta da LDO do ano que vem. Ela tem 3 agravantes, para talvez explicar o que está acontecendo com o nosso ICMS. Também há 2, 3 anos acontece a diminuição do nosso índice de participação junto ao governo do Estado, e que é reflexo basicamente e principalmente ainda do sinistro que aconteceu em 2017. Então, quando acontece alguma coisa impactante, ela não vem de uma hora para outra. E as regras do ICMS são calculadas dessa forma. Tenho reiterado o ocorrido naquele incêndio. A empresa Aurora, ela foi uma das afetadas e ela não teve espaço naquele complexo para dar continuidade dos seus trabalhos aqui na cidade. E naquela época, essa empresa tinha um valor adicionado de mais de 100 milhões. E de uma hora para outra a gente perdeu ela. Lógico, depois de lá, várias outras empresas chegaram e aos poucos isso vai se recuperando. Mas 2, 3 anos depois a gente sente esse reflexo na divisão de recursos do ICMS. Assim como a vinda da Amazon, que deve ser muito importante para a vida futura do município, ela não vai se dar já no ano que vem esse retorno, ela vai ter reflexo daqui 2, 3 anos. 3 a 4 anos é que a regra do ICMS começa a partilhar esses recursos. Então, esse é o principal. A pandemia, ela também está refletindo nisso aqui. Se o Estado não está produzindo, não está vendendo,
portanto, o bolo maior, o bolo gigante da participação do ICMS do Estado, ele está menor para o ano que vem. Então, também Nova Santa Rita vai receber menos por causa desse bolo com dificuldade. A seca desse ano, que talvez não prejudicou muito em Nova Santa Rita a agricultura, mas se a seca prejudicou o resto do Estado, ela reflete para nós também. E o outro motivo é que para o ano que vem não vai ter mais aquela alíquota majorada do ICMS. Portanto, os cálculos que nós temos hoje são aqueles que o governo do Estado está projetando para o ano que vem, que é sem alíquota, aquela do combustível, que antigamente era 25% e hoje é 30%. Ela só tem validade até o final do ano. O governador tentou uma nova proposta que foi retirada da Assembleia. Portanto, hoje, o Estado projeta sem essa mudança, porque vai voltar de novo aos 25%. É lógico, alguém vai dizer, não, mas depois da eleição o governador parece que vai mandar um novo projeto de lei para a Câmara, para a Assembleia. Mas, nesse momento, não pode se calcular com aquilo que não se tem de certeza. Então, se houver um novo projeto de lei, provavelmente vai aumentar um pouco essa participação do ICMS, e daí na confecção da LOA, se já tiver essa decisão, se pode recalcular esses valores. O FPM, como falei antes, ele tem sido, está estagnado nos 20 milhões, 21 milhões. Ele é contabilizado principalmente pela população do município. Nós estamos ali em 29 mil e poucos habitantes, oficialmente pelo IBGE. Na vida real, vocês que estão andando na rua devem estar vendo que deve ter perto de 50 mil pessoas na cidade. Como o FPM é calculado pela população oficial, calculada pelo IBGE, que faz censo a cada 10 anos, tá? Então, essa população real ela não está atualizada. Então, deveria ter havido um censo em 2020, mas com a pandemia tudo ficou para o futuro. Então, assim que nós atingirmos os 30.500, nós vamos subir de patamar. Deve chegar em 25 milhões o retorno do FPM quando a gente atingir esse patamar. E se, de fato, se encontrar 40, 45 mil habitantes, nós atingimos de novo um outro patamar. Então, eu penso que no próximo censo o FPM vai dar um retorno maior para o município, quando a gente calcular a vida real das pessoas que estão na cidade. Então, o que o IBGE faz? Faz o censo 2010 e vê que naquele último período a cidade estava crescendo de certa forma. E ele calcula isso nos próximos 10 anos. Seria revisto para o ano que vem quando tivesse o novo censo. Não tendo, vai continuar crescendo mingadinho, né? A gente poderia recorrer, mas teria que ter todo um investimento de contabilizar de fato e comprovar. Mas isso quase impossível de conseguir comprovar isso ao IBGE. Porque no momento que a gente comprova que que algum município tem mais habitantes do que de fato tem, isso vai repercutir em perda para os outros, né? Então, tem essa guerra ocorrendo. E talvez um último apontamento da Receita, a gente está prevendo para o ano que vem a arrecadação exatamente igual do arrecadado em 2019, o mesmo valor que a gente projetou para 2020. Então, até o momento, nós não devemos ter chegado em 2,5 milhões de arrecadação. Então, decidimos manter a mesma projeção que estava prevista para 2020. Salientando que o eu falei IPTU? Estou falando do IPTU. O IPTU
é uma das nossas receitas que a gente também tem apostado no último período. Tá? Em 2012, portanto, o ano anterior à nossa chegada, o IPTU arrecadado era 1.107.000. Em 2019, nós arrecadamos 5.350.000. Projetamos 5,5 milhões para 2020, mas a pandemia nos faz mudar os planos, as regras, né? Então, quiçá no ano que vem a gente arrecade esse mesmo valor, ou a maior. Condições tem, porém as pessoas sem condições de pagar, a gente também tem que manter os pés no chão um pouco. Quanto à despesa, vocês vão encontrar aqui, eu finalizo algumas das despesas previstas. Nós temos as operações de crédito que foram autorizadas pela Câmara, elas estão em andamento. É uma despesa que a gente não tinha até agora, porém, para o ano que vem vai ter. Então, nós temos previsto em torno de 1.300.000 para pagar essas obras que resultam das operações de crédito. Nós temos uma despesa sensível que aumentará para o próximo período, se chama precatórios. Para vocês terem uma ideia, quando nós chegamos em 2013, tinha precatórios de anos anteriores, inclusive o juiz nos chamou lá para dizer, olha, ou paga essa semana ou vai ter sequestro. Eu não me recordo quanto é o valor, mas foi de se assustar em 2013. Eu acho que passava de R$400 mil, que era herança de anos anteriores ainda. Nos últimos anos, teve um ano que a gente pagou 250, 300, e teve um ano que pagamos 500 e poucos mil. No ano que nós pagamos 500 e poucos mil, foi a maior causa, foi aquele acidente que ocorreu há muito tempo atrás, vitimando 2 crianças. Tá? Então, esse foi um dos maiores impactos que a gente teve. Para 2020, a gente já se assustou quando chegou a notícia que tínhamos em torno de 750 mil para pagar. Tá? Nós estamos projetando 1.750.000 para o ano que vem, mas a conta é maior, portanto, por isso que eu falei que o próximo período será difícil para o município. Nos chegou um relatório de quase 7,5 milhões. Um conjunto de servidores que entraram na justiça há muito tempo atrás e, nesse momento, então, finalizou a causa lá na justiça, o município perdeu e, então, o município tem que agora pagar essa conta. Mas um dos grandes valores, que passa de 1,5 milhão, é resultante daquele processo que envolve o que o pessoal fala em lixão. Para vocês terem uma ideia, vocês conhecem o assunto e a cidade, isso é de muito tempo atrás. Nos nossos 8 anos, a gente herdou um sistema feito, casualmente é a mesma empresa que recolhe do contrato anterior, nós já fizemos 2 licitações e a mesma empresa acaba vencendo o nosso processo de limpeza urbana. E quando se fala em lixão, talvez uma boa parte da população que está morando aqui nem saiba do que é. Tá? Então, chegará essa conta aí a partir do ano que vem para o povo de Nova Santa Rita pagar. E ela passa de 1,5 milhão, esse precatório. Tem um outro precatório também, que eu não consegui descobrir qual o motivo, mas ele passa de R$800 mil, só um dos precatórios. Tem servidores que têm 250 mil para receber 180, tem gente com 11 mil, com 6 mil para receber também, entre os servidores. Então, esse é um processo que lá em 2013, quando eu cheguei, o presidente do sindicato ele dizia, está por vir uma conta pesada para pagar. De questões mal organizadas no município, entre a administração e seus servidores,
no passado, principalmente na questão da insalubridade. Insalubridade que a prefeita Margarete determinou que ano a ano se faça um laudo e pague-se conforme a realidade dos laudos. Então, a professora Ieda conhece, eu acho que isso a fundo, porque acho que tem bastante gente na educação envolvida com essa situação. Queria mencionar, por último, mas podemos também depois dialogar sobre outras questões, já que eu falei da limpeza, para o ano que vem a coleta normal está prevista 1.700.000 e a coleta seletiva 418.000. E, por último, uma inovação que... 418.000. Sim, é por ano. Uma questão que talvez ninguém vá tirar fotos para dizer, olha, eu estou apostando tanto nisso, tá? Mas era um custo que a gente tinha muito a menor até há pouco tempo atrás. É o que nós chamamos hoje de Casa da Acolhida, que a professora Ieda, enquanto foi secretária do Meio Ambiente, participou. Que tinha lá uma casa, que veio um recurso antigamente, mas ela estava parada até agora, né? Quando daí se fez uma conversação para dar outra finalidade para aquela casa, mas a Justiça liberou a casa, mas nos determinou a solução para as crianças da cidade, né? O ano que vem está previsto 961.000. Nós não gastávamos nem 300.000 com as soluções precárias que se tinha, né? É lógico, hoje apresenta uma solução melhorada, ela tem o seu custo, né? O pessoal dizia, não, essa casa aqui não comporta para aquilo que foi construída. Não sei quantas crianças caberia naquela casa. Tá? Mas tu não tem que só pensar em pôr as crianças lá. Tem que dar alimentação, tu tem que ter permanentemente profissionais, e não é permanentemente das 8 às 5 da tarde, como é 24 horas, isso tem o seu custo. Mesmo terceirizado como nós temos ela hoje, ela tem o seu custo. Então, se tu tem a receita com alguns problemas, e um problemão chamado ICMS, porque se nós fôssemos calcular o crescimento que nós tínhamos, e nós tivemos anos com 5 milhões de crescimento e o outro ano com 6 milhões, nós deveríamos, se tivesse continuado assim, em torno de 50 milhões de arrecadação de ICMS. Se tivesse tudo a mil maravilhas. Mas nós temos só 33 milhões e eu acho que 250 mil previstos para o ano que vem, na atual circunstância. Então, com despesas diferentes, que é no caso da Casa da Acolhida, precatórios a maior, e eu mencionei a dívida também das operações de crédito. Operação de crédito não é que nem o dinheiro lá que um deputado manda lá, 700 mil, ele vem, a gente gasta a contrapartida ainda, às vezes um aditivo com recurso próprio e terminou a vida. Operação de crédito significa que nem ir ali no banco pegar dinheiro emprestado e pagar com juros, né? Então, agora que as obras estão acontecendo, já mensalmente existe a cobrança dos juros, mas 12 meses depois do primeiro pagamento da primeira medição, já acontece o desconto do valor principal, né? Então, uma despesa, como eu falei antes, ela não existia. Ela passa a precisar constar aqui. E já faz, acho que uns 20 anos, que uma operação de crédito não basta o prefeito querer pagar ela. Ela já vem descontada, no caso do Badesul, vem descontado no ICMS, e no caso do Finisa, ela vai vir descontado direto do FPM. Então, tem que prever que já vai ser descontado mesmo, né? Como?
É 1.300.000, no caso, estamos projetando pagamento do ano que vem, entre juros e as obrigações principais. Fico à disposição se tiver alguma dúvida, se tiver alguma outra questão que a gente deva melhorar a explicação. Tem projeção de... Mesmo assim, tem projeções em construção de escolas, tem os postos de saúde do Caju, está previsto um valor considerável, com contrapartida do município. Tem também diversas obras que ou estão em andamento ou estão projetadas, né? Talvez nós já estamos no final do ano, né? Então tem obras que, por exemplo, o ginásio do Caju, ele está em processo final de elaboração do projeto, em análise pela Caixa, e provavelmente em seguida vamos receber a autorização para licitar. Então, tu não vai concluir ele esse ano, então ele já está projetado de novo para o ano que vem. Então, também tem agroindústria, tem um valor previsto, várias obras que estão em andamento, que vem uma parcela, então as próximas parcelas a gente tem que projetá-las para o ano que vem também. Fico à disposição. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, secretário Luiz Fernando, colegas da prefeitura, colegas vereadores, funcionários da casa. É bem importante, Luiz Fernando, eu acho que a gente frisar aqui para a comunidade, né, que quando vem as emendas parlamentares, né, elas não são suficientes para cobrir a obra, porque a população entende que quando vem as emendas parlamentares, é elas que fizeram aquilo e deu. Então, acho que é importante, nesse momento aqui dessa audiência, né, Júlio, que fique claro para a população que essas emendas parlamentares, elas só conseguem, né, ser realmente pôr em prática e se fazer uma obra se o município der a contrapartida. Então, nós temos essa informação na comunidade, que é só as emendas parlamentares, e não se divulga, né, que o município tem que dar contrapartida. Senão a obra nem sai. E o município tem que ter o projeto, tem que fazer o projeto, isso tem um custo alto, porque os projetos das obras é um custo alto, tanto de ruas, pavimentação de rua. Então, assim, eu acho que é de extrema importância nós deixarmos explicado para a população que quem projeta é a prefeitura e tem um custo alto. A contrapartida também não é baixa. E para esclarecer também a população que as obras, não é a Secretaria de Obras da Prefeitura que realiza, que é a empresa ganhadora da licitação. Ela é a responsável. A Prefeitura só fiscaliza, está andando ou não. Então, eu gostaria que, por parte do senhor, assim, fizesse uma explanação dessa. Eu sei que não é só pasta, né, de projetar, mas o senhor, que é o das finanças, para esclarecimento da população, né, Júlio? Porque a população tem uma visão diferente, que acha que a Secretaria de Obras é responsável pela obra e que a Prefeitura não botou dinheiro nenhum, em obra nenhuma que está acontecendo no município. Eu acho que é bem importante nós explicarmos isso para a população. Talvez seria interessante saber de algum caso concreto que está sendo questionado, mas, em regra geral... Não, posso falar. É a rua Dioclésio Rodrigues, que como a obra começou faz tempo e o andamento está lento, eu já conversei com o secretário Miguel, mas eu acho que é bom a gente falar especificamente dessa obra. Em regra geral, nenhum recurso para esse tipo de obra, ele vem sem o município colocar recurso. Até é possível. Tá? Eu creio que a menor contrapartida que a gente tem são os recursos envolvendo o INCRA, que é 2%, que é a de abastecimento de água. Também já está uns 4 anos em andamento, mas a vida faz com que vá devagar. Como mencionaste, tem que fazer projeto, e daí nem sempre os nossos técnicos têm aptidão para esse tipo de projeto, né?
Depois de realizado o projeto pela nossa equipe ou terceirizada, e daí a gente depende de uma licitação, a empresa que ganha a licitação é que vai fazer o projeto, daí vai para a licitação. Por exemplo, se o recurso federal vem de R$500.000 e o município tem que colocar 10% de contrapartida, portanto, estamos falando de 550 mil. Mas o projeto realizado ou pelos nossos técnicos ou por uma empresa terceirizada já chega em R$600.000. Até porque, muitas vezes, os recursos são começados a dialogar em 2017, quando os trâmites no governo federal são autorizados para nós licitar, pode muitas vezes ocorrer 2 anos depois. O dinheiro dos 500 mil continua sendo o mesmo, mas em 2 anos tem pelo menos uns 15% de inflação. Quem absorve essa diferença de valores é o município. Os 500 mil, eles não vão vir com inflação. Nós temos um caso, hoje em andamento, que é a EMEI Campos Sales, aqui na Concórdia. Se vocês retornarem os papéis dessa obra, ela é de 2009, quando foi anunciado 2 creches na cidade. Quando nós chegamos aqui em 2013, o governo federal estava pedindo a devolução daquele dinheiro. Daí a prefeita Margarete e a secretária na época foram muitas vezes a Brasília e conseguiram mudar. Tanto é que a EMEI Paulo Freire já está em andamento, já está atendendo criança há um bom tempo. Mas a outra obra está ainda engatilhada, depois de, eu acho que, 2, 3 contratos com empresas diferentes. As 2 obras eram para ter sido feitas pela mesma empresa. A empresa, na época, ela fez só a Paulo Freire e abandonou a outra obra. Nós multamos a empresa em quase R$300 mil por ter abandonado a obra. Depois a gente teve que licitar novamente. E daí vai indo devagar. Então, o município, muitas vezes, paga muito mais de recursos próprios do que aquele percentual de contrapartida necessário, conveniado. O que era 10% pode passar a 30% tranquilamente. Até porque, por exemplo, em estrada, quem faz o projeto, nós temos hoje acho que 2 engenheiros e pode ser que tenha um técnico de edificações hoje, contratado do município. Eles não têm capacidade técnica de ser geólogo para ver 1 metro de profundidade se lá tem lama. Então, eles fazem um projeto com aquela capacidade técnica que eles têm. Né? Quando chega lá as máquinas para revirar a terra, depois pôr pedra em cima, brita e, no final, a camada asfáltica, a maior parte das vezes tu encontrou lama lá, quando não acham quase areia movediça. Isso tudo vai acarretar em aditivo. Quem paga aditivo sempre é o município. Por isso que, aquilo que eu falei, convênio de 10% de contrapartida podendo chegar em 30%, é bem plausível. E um contrato que leva muito tempo para ser executado, e a maior parte das vezes não é responsabilidade do município, todo ano a empresa tem direito à correção monetária, que é a inflação do ano, medida pelo IGPM. Aliás, IGPM, alguns podem estar dizendo que a inflação está baixa, né? O IGPM do mês de setembro estava ultrapassando os 16%. Tá? Então, as empresas que hoje têm renovação de contrato conosco têm o direito de receber 16% a maior para o próximo ano. Então, esse valor também é pago pelo município. Isso tudo está previsto dentro da lei das licitações. Portanto, até é possível algum convênio dizer o município não precisa pôr contrapartida ou um valor mínimo de 2%, como eu falei antes,
mas ela dificilmente será dessa forma, porque a vida faz com que leve mais tempo do que pensado originalmente, e as dificuldades encontradas no caminho impõem que os custos dos municípios sejam bem maiores do que aquele valor conveniado. Quanto àquela obra específica, eu não sei dizer no momento, mas ela está paralisada provavelmente porque não veio o recurso federal. Ele é entregue uma parcela, que muitas vezes é 30% ou 20%. Daí a gente faz aquela parte da obra, nós pagamos a empresa com aquele valor, daí é prestado contas e até o governo federal liberar a nova parcela, muitas vezes demora para vir. A empresa que ganhou a licitação, se ela não receber o pagamento, ela também não vai continuar a obra. Ela poderia continuar e receber lá adiante, mas geralmente não é a condição que as empresas têm. Secretário, Obrigada. eu teria uma dúvida aqui, inclusive é uma cobrança dos moradores, a questão de IPTU, quando recebe o carnê do IPTU, e se fala muito aqui nessa Câmara que aumentou 500% o IPTU nos últimos anos. E eu queria saber do senhor, se o senhor tem esses dados, a cobrança da taxa do lixo, o valor que é cobrado hoje, ele cobre o custo total do serviço? E também a respeito, que o senhor colocou aqui que o ginásio do Caju estaria já encaminhado. Eu não tenho esse conhecimento do ginásio do Caju. Eu tenho arquibancada no campo do Caju, eu acho que é isso, né? Até para clarear aqui na transmissão, e depois as pessoas, mesmo que não assistam agora, vão assistir depois. Não existe ginásio de Caju e arquibancada. É arquibancada. Exatamente. Outra dúvida, o asfalto do Porto da Farinha. Isto é fundamental aqui para que a gente possa, de repente, eu sei que estamos falando em dinheiro, estamos falando de orçamento. O ano que vem, provavelmente o prefeito que vier exercer a cadeira de prefeito, ele vai dar continuidade nesse projeto, acredito eu. Existe a possibilidade de começar esse ano, ainda já dentro desses valores que nós temos, já está a licitação. De qual obra mesmo? Do Porto da Farinha. Foi licitado, já existe verba para esse já está com impacto, tudo dentro do... Se é do Finisa, como a Daiane está dizendo, faz parte daquela operação de crédito que foi aprovada. E esse recurso ele não vem antes. Quando é operação de crédito, no caso a Caixa vai nos autorizar, vai analisar a documentação da licitação, vai nos autorizar da ordem de início, e assim que tiver uma medição, os nossos engenheiros analisam, o Adriano, que é um dos contadores, analisa tecnicamente a questão contábil, e daí é mandado essa documentação para a Caixa, que vai analisar, e daí, se tiver tudo ok, vai mandar a parte correspondente àquela medição. É a mesma coisa que ocorre com a obra que é lá na Adão Michels, e daí é com o Badesul, que já está bem mais avançada aquela obra lá. Porém, está com 3 medições feitas e não veio o recurso ainda. Então, também depende dos técnicos do Badesul analisar a nossa documentação. Certo, eu agradeço. Quanto ao lixo, nós temos projetado 780 mil para 2020. Até setembro eu tinha arrecadado 224. E eu falei que só no lixo, na coleta normal, nós temos previsto para o ano que vem 1.700.000. Aqui em Nova Santa Rita nunca se pagou. Porém, hoje já se arrecada bem mais do que se arrecadava antigamente. Tá? O lixo, lá pelos anos 2013, eu acho que beirava 1 milhão. E em 2013 nós arrecadamos 197. Tá? E ainda tem o valor da coleta seletiva, que não está nem calculada dentro do 1.700.000. Não, ele estava em 300 mil, 300 e pouco, e está aumentando um pouquinho. Diminuiu, acho que passado de 450. Então,
Mais alguma pergunta, Júlio? Tenho mais uma pergunta, mais a nível de esclarecimento em relação à questão do IPTU. O secretário Luiz Fernando podendo nos dar um breve esclarecimento sobre essa situação, como que aconteceu isso, até porque eu vi que o senhor comentou que em 2012 a gente recolhia mais ou menos 1.107.000 2012 de IPTU. E agora em 2019 a gente tem uma folha de 5 milhões aproximadamente. 5 milhões e meio para 2020. Antes eu falei 5 milhões 350, na verdade 5 milhões 105 a gente arrecadou de IPTU do ano passado. E daí a gente projetou 5 milhões e meio para 2020 e mantivemos o mesmo valor projetado para 2021. O que aconteceu nesse último período? Que a gente fez o recadastramento, o que fez com que muita gente que não pagava entrasse para o rol de quem tem que pagar, e muitos desses começaram a pagar de fato, né? O IPTU que a gente tinha, a planta de valores, ela estava defasada, né? A gente fez isso em 2014, 2015, né? Código tributário novo, com essas regras, ela é de 27 de dezembro de 2014. A planta genérica de valores anterior tinha sido feita pelo Jorge, que é um servidor de carreira, Jorge Altemir, junto, como ele diz, com alguns estagiários, em 2001. Portanto, passou-se 13 anos para rever isso na cidade. A recomendação é seguidamente fazer. Quando é seguidamente? Que tal 5 anos, a cada 5 anos? Porque a realidade de 2010 pode não ser a realidade da cidade em 2020. E, como eu falei antes, oficialmente Nova Santa Rita tem em torno de 29.500 habitantes. Ninguém me contrariou quando eu falei que vocês que estão andando mais na rua devem estar achando 50 mil habitantes da cidade, né? 29.500 mais ou menos. E o FPM é calculado em cima disso, tá? Querem saber o número exato, basta entrar ali, escrever no Google IBGE, Nova Santa Rita, vai ter o valor atualizado. Né? Que é 29.865, se eu não me engano. É que eu já estou de novo com a nova... Eu já estou com a nova contagem, talvez. Cabeça, tá? Então, essa mudança que está havendo em Nova Santa Rita, talvez exigiria bem mais rápido do que os 5 anos que eu provoquei, e também ninguém disse que é muito rápido. Né? Numa cidade que tem crescimento normal, nasce 2 pessoas e nasce 3 crianças e morre 2 velhinhos, isso parece que não é necessário fazer tão rápido assim. Mas em Nova Santa Rita, onde é que morre 2, nasce 3 e vem mais 5 de fora, me parece que a cidade está em ebulição. Portanto, deve-se pensar a cidade mais seguidamente. E, portanto, também fazer novas pesquisas para ver qual o valor que valem as áreas em Nova Santa Rita. Naquela época, nós tínhamos a cidade dividida em 3 faixas. Eu tenho uma funcionária chamada Wanda, que mora no Beco do Nilo, se não me engano. O Beco do Nilo é aqui do lado. As pessoas que moram ali pagavam a mesma coisa de quem morava na Avenida Santa Rita. Pelo fato da cidade estar dividida em 3 faixas. Tá? E provavelmente tem regiões aqui na cidade, aqui no centro, que talvez até viviam com mais dificuldade do que o Beco do Nilo. Eu lembro que aquelas ruas que hoje estão pavimentadas desse loteamento Bela Vista,
Era um chão batido em 2013, né? Essas pessoas pagavam a mesma coisa que quem morava na Avenida Santa Rita. Era certo isso? Pelo metro quadrado da área, né? Lógico, aqui na Avenida Santa Rita alguém tem uma mansão e no Beco do Nilo a pessoa tinha uma casa simples, tinha diferença de valores, mas o metro quadrado da área era o mesmo. Nós mudamos para 10 possibilidades de valor, onde é que a Avenida Santa Rita ficou, na época, a mais valorizada, e podendo ter regiões que ficassem na posição 10. O Beco do Nilo, por exemplo, ficou com certeza lá pela face 8. Só que tem regiões, por exemplo, aqui no Bela Vista, que hoje está pavimentada. Eles estavam provavelmente face 6. É justo que eles permaneçam na face 6 com a atual situação? Por isso que deveria ter sido revisado novamente. E essas pessoas hoje vivem em melhor condição do que lá em 2014, quando foi feito esse processo. Nós estamos em 2020, já passa 6 anos novamente, né? Então está aqui alguém que provocou de que em 5 anos se faça. E alerta, inclusive, de que tenha que fazer mais vezes, né? Mas também a cidade, ela... E falar sobre isso dá calafrio em quase todo mundo, né? Então, também, a mim, como gestor, e dizer que o IPTU é importante para a cidade, muitas obras que a gente fez também é reflexo disso, né? A gente arrecadava 1.107.000 e no ano passado arrecadamos 5.105.000. Esses 4 milhões a mais, esse ano, mais 3 milhões no outro, mais 2 milhões no outro, também são reflexo das obras que a gente conseguiu fazer. Das contrapartidas que a prefeita chegava em Brasília, o pessoal dizia, olha, tenho 500 mil, põe 10%, ela dizia, manda vir que eu garanto. O ICMS também crescendo, como estava crescendo, também dava essa alicerçada. Tá? Então, a história dos 500%, pode ter gente, e com certeza vai ter gente que foi até mais 500%. Nós temos uma casa aqui no centro, na Cícero Alfama. Essa casa pagava menos de R$200 de IPTU. A Cícero Alfama, ela hoje está na face 2. Portanto, era a segunda área mais valorizada da cidade. Essa casa, ela passou a pagar mais de 1.000. Eu não sei qual o erro, também não fui atrás, que tinha anteriormente. Ela não devia só pagar R$200. Tá? Ela está bem localizada, uma casa que não é precária, mas, de alguma forma, no sistema anterior, ela pagava pouco. E pode ter gente que estava pagando mais. Principalmente quem fazia as ampliações nas casas e não deixava registrado aqui. Como foi, 2001 para 2014. Tem que pensar nesse lastro de tempo. 2001, a equipe da prefeitura passou lá e viu certa situação. E parece que meio normal, vocês devem concordar que aqui na cidade quase ninguém deixava registrado da prefeitura as ampliações ou construções que fazia, né? Tanto é que tem muita área que não estava legalizada, né? Quando essa equipe nova chegou lá, e não foi a equipe da prefeitura, foi uma equipe contratada por nós, chegou lá, em muitos lugares tinha mansões. De casa simples que estava registrada para mansão. Qual aumento que vai dar? É bem provável que tenha dado mais de 500%. Mas a regra geral não é isso. A regra geral não é isso. Isso que nós fizemos, e quem era vereador no mandato anterior, que teve que votar esse projeto, nós tivemos casos, terrenos baldios. A diferença entre o atual
entre o atual projeto, a atual lei que está em vigor, é de 5 vezes contra 7, que era na lei anterior. Portanto, hoje se paga esse percentual menos do que antigamente. Se a gente tivesse deixado os mesmos percentuais que tinham na lei anterior, nós estaríamos cobrando ainda mais do que tem hoje. Quando nós começamos esse processo, terreno baldio era 2%. Nós passamos para 0,50%. Hoje ele está, como ele sobe todo ano, ele está em 0,75% para o ano que vem. Tá? Então, lá atrás se pensou também em trabalhar para reduzir. Mas o principal crescimento que houve foi porque nós trouxemos para dentro do pagamento da contribuição do IPTU e da taxa de lixo quem não pagava, e muitas regiões não pagavam. Né? Nós tínhamos grandes empresas que não pagavam. E olha que tem uma grande empresa aqui que é histórica na cidade que não pagava. E nós incluímos ela nesse processo. Uma contribuição, o IBGE atualizado 2020 é 29.905 habitantes, quase 30 mil. Né? Só então para contribuir também um pouquinho com o esclarecimento aqui do secretário Luiz Fernando. Fernando, eu sei que tu também, desde o começo, vem contribuindo com o desenvolvimento aqui do município. Eu sei que nós tivemos muitas discussões e vamos ter, isso é importante sim para o desenvolvimento do município. Eu quero te parabenizar, agradecer pelo trabalho que tem feito pelo município. E uma das maneiras de o município mesmo se desenvolver e continuar crescendo é fazer essa atualização. Eu vejo que, como no teu esclarecimento colocou que desde 2001 a planta de atualização aqui do regularização do IPTU não era atualizada. Foi atualizada em 2014. Isso são 13 anos. 13 anos que valorizou os imóveis e o valor muito baixo. Então, acho que essa questão de regularização por zoneamento, quanto a centro, quanto bairros, avenidas, ruas do município, principais, acredito sim que foi muito importante, está sendo importante para o desenvolvimento da nossa cidade, e é assim que se constrói um município. Com a organização de fluxo de caixa, com atitude de responsabilidade contra os gestores. Acho que Nova Santa Rita é certo, acho que não tenho certeza disso. Temos tudo para continuar. Então, eu quero agradecer pelo teu esclarecimento. E é isso aí. Secretário, vamos ver algumas coisas do projeto. A gente já viu aqui que dentro das previsões que a gente vinha ano a ano, nós temos uma previsão a menor para o ano que vem, né? Então, uma previsão de quase 156 que nós teríamos para esse ano, né? Para o ano que vem é de 145, e já temos essas operações de crédito e temos essas precatórias, né? Que a gente, segundo a lista que eu tenho ali em cima, chega a quase 7 milhões, ali, se eu não me engano, né? A gente já inicia assim. Então, aqui eu vi que uma parte do projeto aqui fala na justificativa sobre os compromissos de campanha. Isso é referente ao plurianual lá de 2017, isso, né? Deixa eu achar aqui. Aqui, o funcionário da casa até falou que logo teria que ser votado a questão do projeto, e pela data que ela me passou, que teria que ser votado antes do dia 30 de outubro. Mas no artigo 11 que fala, né, que alguma emenda, alguma coisa sobre dialogar, nós temos até o dia 30 de outubro, então a gente vai aguardar essa data, até para esclarecimento para vocês aí, para a gente ver essas emendas, discutir a secretaria ali, até essa data, tá?
logo após nós votaríamos esse projeto. Aqui também no artigo 20, aqui fala sobre o recurso da Câmara, que até o último dia útil do exercício de 2021, saldo de recurso financeiro porventura existente na Câmara será devolvido ao Poder Executivo livre de qualquer vinculação. Nós temos o projeto que é do fundo da obra da Câmara. Então, essa conta está sendo criada, né? Então, esse recurso, o recurso que sobrar da Câmara vai para esse fundo. Então, nós teremos que rever esse artigo aqui, né? Porque o recurso que sobrar, ele não vai vir como adiantamento para o ano que vem. O recurso que sobrar vai para esse fundo para ser usado na construção ali, pelo meu entendimento, né? Então, a gente até ia ver com o jurídico e ver com vocês essa questão aqui. Já. É que uma vez ela aprovada, tu acaba, né, interferindo lá na outra. Então, assim, como a gente tem até esse dia 30 de outubro, são alguns apontamentos, a gente sabe que existe a questão dos últimos anos, né, mas para nós revermos isso aqui, começarmos a discutir sobre isso aqui, que é essa questão. Até mesmo para o próprio planejamento da LDO e das finanças da LOA também. Para, de repente, vocês estão contando com uma volta de um recurso, né, do qual ele não vai existir. Então, é só por isso. Salientando que isso que a gente está aprovando é referente para 2021. Sim. 2020 já foi aprovado, né? Então, se sobrar algum recurso, segue a lei que já está aprovada. Sim, isso que eu disse. A gente inicia essa conversação, porque esse fundo, eu não me lembro se foi no início agora de 2020 ou final de 2019, tá? Ele foi aprovado. Então, por isso... Durante o estado de calamidade pública decretado ao enfrentamento do Covid-19, as audiências públicas que tratam do artigo serão realizadas de forma virtual mediante o uso de tecnologia que permite a participação de qualquer interessado. Passou, deixa eu ver qual é que era o outro. Artigo 28. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir, utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2021. Eu acho que até esse ano deu essas questões, né, de mexer por decreto, né, não tem limite aqui, ou é na LOA que vem aquela questão do... Um pouco aqui fiquei com uma dúvida sobre esses auxílios. A gente viu ali no artigo 36, no 5º, fala sobre desenvolvimento de atividades esportivas que contribuam para a formação e capacitação de atletas. Tem algumas regras sobre isso aí. Particularmente, não lembro de ter visto em outros anos, né? Os auxílios e tal. A regra que consta aí é a mesma que consta nos anos anteriores. Na verdade, eu não me recordo de nós termos esse tipo de auxílio hoje sendo feito, né? Mas a previsão é que já existe. Ela tem uma lei federal que regulamenta isso, né? Portanto, o que consta nessa lei é conforme diz as regras da lei federal, e quem nos passa o modelo de lei é a DPM, que cada lei nova que existe no Brasil, a DPM adequa os textos das legislações. Assim como você segue o IGAM, que faz o mesmo procedimento. Deixa eu ver aqui no artigo 48, eu tinha anotado alguma coisa também. O aumento de despesas em decorrência de qualquer medida relacionada ao artigo 69, né, que é observada, aqui fala em conceder vantagens, aumentar a remuneração de servidores, criar, extinguir cargos.
A gente tem essa questão, acho que é 176, né? Lei que fala sobre que não pode ter esses aumentos e tudo mais, né? Agora, deste ano de maio de 2020. Para o ano todo de 2021 não pode ter aumento na folha da prefeitura. Então, isso já está definido até na LDO. A gente não previu nenhum aumento. Vai seguir a mesma folha do ano de 2020. É que aqui diz aqui no artigo 48, ó, o aumento de despesa com pessoal em decorrência de qualquer das medidas relacionadas no artigo 169, inciso 1º da Constituição, né? Aí e cumpridas as exigências previstas no artigo 16 e 17 referido, fica autorizado para conceder vantagens e aumentar a remuneração dos servidores. É que assim, ó, como é que funciona? A lei de maio de 2020, ela deixa claro que não pode aumentar a folha, mas eu posso substituir um servidor, ou se algum servidor se exonerar ou tiver alguma demissão, a gente pode ter um aumento de salário de outro servidor. Isso pode acontecer. Mas no segundo diz assim, ó, criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreira. Pode acontecer isso, mas eu não posso ter um aumento total na folha. Vamos dizer assim, o meu aumento total não pode ser diferente do valor do que eu tenho até maio de 2020. Sim, entendeu? Eu posso ter movimentações na folha. Mas depois eu vou chegar ali, quando chega nas questões da Câmara, ele já é o contrário, ele já diz que não pode ser criado cargos nem nada. Não, aqui diz a palavra criar e extinguir cargos. Sim. A gente pode fazer, a gente não pode ter valores diferentes do total da folha do ano, entendeu? Isso a gente não pode ter. Essa lei, ela é clara, não posso ter. Mas isso aí, isso né? mesmo. Os cargos criados novos, eles podem ser equivalentes àqueles extintos. O que eles estão extintos, os valores, isso mesmo, é bem isso. E esse trecho aqui do parágrafo do artigo 48 até ao final do 49, que ele é bem longo, para mim não estender muito, isso é uma coisa que nós também vamos sentar lá na secretaria lá e vamos debater um pouquinho isso aqui, antes de ir o projeto à votação, tá? Que é realmente essa questão dos cargos. Aqui, no artigo 58, fica facultado ao Poder Executivo publicar no órgão oficial da imprensa, de forma simplificada, a lei orçamentária anual, bem como as leis e decretos, abertura de créditos adicionais. Isso aqui não quer dizer que seja num determinado jornal local, alguma coisa assim. Nós temos hoje a imprensa no geral, né? E nós temos a FAMUR hoje, né? Então, ela pode ser de maneira... Mas fica a opção facultada ao Executivo, se ela pode optar ou pelo jornal ou pela FAMUR. Fica a critério dela, né? Então, referente pelo menos da minha parte, referente ao projeto de lei, aqui, a gente só vai ficar, depois para nós debatermos aqueles 2 artigos, que são artigos bem extensos, para nós debater lá com a secretaria. E quanto à questão dos valores, que está dividido por secretaria, por ações, isso são as emendas, mas isso a gente tem até o dia 30, né? Para a gente mandar isso aí, debater de acordo com o nosso plurianual também, né? Então, acho que da minha parte, pelo menos seria isso. Nós votaríamos, então, no dia 13 de novembro? Ficaria dentro pelo que ele colocou, ficaria até o dia 30? Provavelmente, porque a L, ela já veio em atraso, né? Ela veio em atraso. E aí, assim, como nós temos um prazo até o dia 30 de outubro para apresentar e dialogar
e rever, porque ela é bem longa e bem extensa, né? Então, para a gente rever isso aí, conversar com a secretaria, logo após que vencer o prazo do dia 30 de outubro, nós votamos a LDO. E daí vocês têm o prazo também para se fazer a LOA, e se houver alguma alteração, lei federal, alguma coisa, alguma mudança, a gente consegue encaixar dentro do orçamento para debater um pouco melhor com a comunidade. Seria isso, pessoal? Só uma pergunta, presidente. Qual é a previsão do término da obra da Câmara? Porque quando nós iniciamos lá em 2017, a previsão é que até final de 2020 a gente terminasse a Câmara, né? Na verdade, hoje o debate é sobre a LDO. A obra da Câmara é um discurso da Câmara, mas é o recurso, né, presidente, sim, que nós temos que prever. Esse ano nós tivemos a situação de pandemia. Chuva, tudo isso. Nós tivemos várias situações, inclusive a empresa nem tinha concluído aquela etapa ainda. Ela precisou de um aditivo por umas questões que lá no início não começou da maneira que deveria começar. Nós tivemos o problema que passou por os outros presidentes também, que você também já foi presidente, sim, a retirada da terra. Nós tivemos vários empecilhos na questão da obra. Então, assim, a prioridade, eu de forma alguma, assim como você também já foi presidente, ia fazer uma obra correndo. Com certeza. A gente recebeu os apontamentos. Mas não acaba esse ano, né? Não, nós não vamos acabar a obra esse ano. Não, é só nós pretendemos licitar toda a obra, não vai ser mais por etapa e picada, como a gente vai licitar toda a obra e para realmente terminar ela. Então, o próximo presidente, próximos vereadores da legislatura a partir de 2021, eles vão ter uma lei orgânica, uma nova lei orgânica, eles vão ter um novo regimento interno, eles vão ter uma obra licitada, eles vão ter uma transmissão ao vivo, e a Câmara, os próximos vereadores vão ocupar essa nova Câmara, e aí o recurso que hoje é gasto com aluguel e os recursos que vier a sobrar da Câmara vão ser todos investidos lá na Prefeitura, pelo próximo prefeito, em infraestrutura. Não, presidente, eu só queria saber se a obra vai acabar esse ano, não tem previsão, né? Não, obrigado. Não vamos. Então é isso, eu acho que a gente tem que agradecer a disponibilidade, né, em meu nome, como vereadora dessa casa, agradeço a disponibilidade da equipe da contabilidade por vir aqui nos prestar esses esclarecimentos, ao secretário Luiz Fernando. Muito obrigada pela participação de vocês, pela minha parte. Alguma... Júnior? Presidente? Alguma? Então, eu quero agradecer a presença dos vereadores que se fizeram presente, agradecer a disponibilidade do secretário, do pessoal da contabilidade, de toda a sua equipe. As perguntas que vieram por aqui, todas referente à LDO, serão respondidas. Inclusive, a gente tem o portal da Câmara, a gente tem o e-mail da Câmara, o pessoal poder entrar em contato com nós. E a gente fica à disposição de todos. Neste momento, damos por encerrados os trabalhos da audiência pública e um bom dia a todos.